acontecido. Por isso, eu trago aqui como convidada a Michele Terra Guedic, que é treinadora comportamental, especialista em hipnose clínica e comunicação generativa para transformação pessoal e Master em Programação Neurolinguística. Michele, bem-vinda. Obrigada novamente, Andréia, novamente aqui no Inspire-se. Muito bom te receber. Obrigada, estou muito feliz por estar aqui falando do livro. Do livro, exatamente. Estávamos em outro momento, né, de cenário também, quando a gente conversou, e agora tudo muda e você traz um livro. Então, para a gente conversar, que é este. Exatamente. Vou mostrar aqui. Posso até abrir aqui, Michele, para a gente olhar por dentro também ele, né? Olha só. Apenas respire. O resgate do domínio interno para vencer o transtorno de pânico. Nossa, o transtorno de pânico é algo realmente sério, né? Muito, muito sério e precisa ser falado, né? Precisa ser falado porque há uns tempos atrás ainda era um estigma, assim, as pessoas escondiam, né, Andréia? E nesse livro, esse livro começou na pandemia, e aí eu comecei a trazer questões, recursos importantes comportamentais, sou treinadora comportamental, então eu trago recursos comportamentais que a gente pode utilizar para se autorregular, para nos ajudar a sair do pânico, né? De uma forma diferente, reaprendendo a lidar com os medos que, de certa maneira, nos levam para a ansiedade, nos levam para os transtornos e nos levam para a depressão. E a gente, eu acho que também não assumia, não falava, porque não entendia muito bem, né? E as outras pessoas de fora também não conseguiam entender o que estava acontecendo com aquela pessoa passando por aquilo. Então, realmente, é uma situação muito delicada, que a gente não sabe no primeiro momento definir. Sim. Né? Eu acredito que seja assim ainda, mas quanto mais a gente falar, as pessoas podem se identificar e entender que tem esses recursos. Que tem recursos, né, Andréia? Eu trabalho com a comunicação generativa, que é a associação da hipnose ericksoniana e as técnicas de programação neurolinguística que ajudam nesse processo, né? Porque o que é a ansiedade? É uma resposta fisiológica a um medo, normalmente inconsciente, né? Que vai nos limitando dia a dia até que a gente realmente fica paralisada. E aí vem os transtornos, vem o transtorno de ansiedade, vem as crises de ansiedade, vem o transtorno de pânico. E lá na pandemia me veio essa ideia de fazer o livro, porque durante os atendimentos eu contava a minha história, né? E tudo começou, eu estou fazendo o que eu estou fazendo hoje justamente porque eu passei pelo transtorno de pânico por um ano e meio, e foi fiz terapia, utilizei muitos medicamentos, fiz atendimento psiquiátrico, mas foi através dos recursos da PNL e da hipnose que eu consegui identificar que existia domínio dentro. O que foi importantíssimo para todo o processo. Sem dúvida. E aí eu trazia esse meu relato para as clientes, porque eu acho importante elas entenderem que não estão sozinhas, né? Que isso, hoje em dia, infelizmente, é muito comum. É verdade. Muito comum. Somos o país aí no recorde, né? De país mais ansioso. E as clientes perguntavam, por que tu não conta a tua história? Porque daqui a um pouco tu pode ajudar tantas pessoas trazendo estes recursos, né? E aí foi então, na época da pandemia, que eu comecei a escrever o livro, e ele nasceu esse ano. Porque eu fiz diversas outras formações e fui atualizando ele, né? Com as formações que eu fui fazendo. E na época da pandemia tu recebia mais, dava mais consultas, havia mais queixas. Então foi em função disso também. Exatamente. E foi bem propício tu me chamar agora para fazer o programa neste período, porque este período é um período de muito atendimento também. Porque final de ano as pessoas ficam muito ansiosas, né? Falávamos ali no camarim a respeito da quantidade de atividades que a gente tem. As pessoas às vezes se frustram porque não conseguiram colocar em prática muitos planos, ou então ficam muito ansiosas pelas coisas que querem ainda colocar em prática, mas não sabem como. E isso tudo gera muita ansiedade. E tem gente que não gosta da época de Natal, tem gente que não gosta da época de Ano Novo. Já começa também a se criar uma tensão em relação a isso, né? Exatamente. E aí o livro, ele fala sobre isso, né? Ele traz a minha história,
onde eu mostro que nós não nascemos com ansiedade, nós não nascemos com medos, nós aprendemos a sentir medo em diversas experiências da nossa vida. E esses medos, ao longo da vida, sendo experimentados dia após dia, eles podem chegar lá na vida adulta e nos criar uma vida limitada. E de uma maneira totalmente inconsciente, né, Andréia? E nesse momento, o mais comum é nós procurarmos, claro, a terapia, né, que ajuda bastante, mas o que tem se tornado muito comum são os medicamentos, né, e que muitas vezes... Porque geralmente acho que é mais rápido, efeito, e vou te dizer assim, muitas vezes é necessário. Claro. Eu precisei porque, né, ele faz o equilíbrio químico. No entanto, André, o medicamento, ele não vai trabalhar a causa geradora. Ele vai trabalhar o equilíbrio químico, ele vai te ajudar a ficar um pouco mais tranquila, né, melhor, vai aliviar os sintomas físicos, mas a causa geradora vai continuar sendo alimentada, claro, né? Aquele medo inconsciente vai continuar ali. Então, o atendimento, ele traz essa proposta, né? E eu falo isso no livro, de ficar frente a frente com os teus medos, encarar eles, identificar quais são os medos que hoje estão me colocando nessa posição de paralisia, né? O que poderia acontecer se eu agisse de uma maneira diferente? E o que me falta hoje como recurso para que eu consiga experimentar um novo modo de ser? Perfeito. E aí eu trago ali diversas associações, né? A associação das técnicas, da PNL e da hipnose. Eu trago ali a questão dos exercícios de autorregulação, de respiração, de coerência cardíaca, de meditação, o yoga. Agora concluí minha formação também como instrutora de yoga, que foi um grande remédio para mim há 14 anos atrás e é ainda diariamente. Chega a ser uma combinação É uma combinação de recursos naturais, né, que estão disponíveis para todos nós e que muitas pessoas ainda não têm esse conhecimento. Né? E quanto é importante a gente trabalhar essa nossa questão emocional, mental, né? Porque isso rege todo o nosso organismo, o nosso sistema, né? Nossa vida. Então, é o que eu digo, e a gente já conversou em outros momentos, né, Michele? O quanto a gente precisa se autoconhecer, entender o que está acontecendo com a gente e procurar recursos. Exatamente. Porque a nossa qualidade de vida, a nossa paz interior, ela vai aumentar muito. Exatamente. Eu digo que não existe autocontrole sem autoconhecimento. E o autoconhecimento hoje deveria começar lá na escola. Lá no prezinho, né? As crianças, os adolescentes principalmente, eu estou com um filho agora fazendo URGS, fez URGS, né? Esse período de terceirão e ingresso na universidade, isso é necessário, esse acompanhamento, né? Da gestão emocional, porque eles ficam se cobrando muito, né? E essa cobrança, ela atrapalha também na hora de fazer a prova e entregar o melhor. Claro. Então, eu digo que o autoconhecimento hoje seria imprescindível, assim, para todas, né, as pessoas. E, Michele, em relação à hipnose, né? Já conversamos também. E acho sempre importante a gente voltar nesse assunto para as pessoas entenderem de que forma a hipnose pode mudar e quanto ela é rápida, transformadora, né? Sim. A hipnose, a gente ainda está acostumada, a maioria das pessoas estão acostumadas com a hipnose de palco, que é aquela hipnose show, né? Que come a cebola, que as pessoas ficam paralisadas, hipnotizadas e tal. A hipnose que eu utilizo é a hipnose ericksoniana, que é uma abordagem que eu utilizo no atendimento, onde eu coloco o cliente num estado altamente focado de atenção. Então, ao contrário que se pensa, nós não ficamos inconscientes, nós não ficamos à mercê do profissional, a gente não fala o que a gente não quer, né? Porque tem esse, mas eu vou falar o que eu não quero, não. Né? Você só vai ficar com atenção altamente focada para o teu estado interno. Porque a gente não tem esse hábito de olhar para dentro. Normalmente, quando a gente passa por alguma dificuldade, o mais rápido é procurar culpados, procurar o que está acontecendo fora, enquanto a resposta está aqui dentro, né? Então, a abordagem, a indução que eu utilizo, né, que é a hipnose ericksoniana, é uma abordagem de comunicação para que você consiga diminuir os estímulos externos e ampliar a atenção para dentro. Para perceber memórias, experiências,
principalmente da primeira e segunda infância, que de alguma maneira contribuíram para criar crenças, aprendizados, medos, e que hoje estão muito inconscientes, né? Então, você se repete. Sem nem saber ali, exatamente, exatamente. Olha só, nós temos uma pesquisa esses tempos revelou, né, pesquisa de neurociência, que nós temos mais de 60 mil pensamentos por dia. Nossa. 75% deles são negativos e 95% são automáticos. Nossa. Ou seja, nós nos repetimos o tempo todo. Por quê? Porque nós estamos vivendo no automático. Então, a hipnose, ela te dá a possibilidade de romper um pouquinho, né? De desligar o automático e, olhar para dentro. O que está acontecendo aqui? O que é esse medo? Né? O que poderia acontecer se eu passasse esse limite do medo? O que de pior aconteceria? Então, te leva a fazer uma série de questionamentos e entender quando foi que isso começou. Né? Em que momento da tua vida, claro que não foi um episódio, foi um episódio que vieram sendo reforçados por diversos outros, mas que foram condicionando esse estado, né? Sem a gente perceber. E aí a hipnose, ela te dá essa possibilidade de olhar para isso e trazer para a consciência todo esse conteúdo que hoje é inconsciente, que faz você se repetir. Uma vez que a gente traz para a consciência, a gente também consegue trabalhar com as técnicas da PNL para que você reconheça recursos internos próprios, né, para começar a exercitar uma nova forma de ser diante dessas situações e romper o padrão antigo para começar a estabelecer um novo. Nossa. E aí... Michele, interessante e muito importante a gente fazer essa desmistificação, porque acredito que a pessoa que tem ansiedade, né, ela já vai se preocupar muito mais com isso. Mas eu vou falar o que eu não devo, mas eu não vou voltar, eu não sei para onde que eu vou. Exatamente. Sabe, todas essas fantasias, elas ganham uma proporção muito maior, né, diante de quem é ansioso. Com certeza. E aí, eu faço todo um preparo antes do atendimento justamente por isso, né? Porque o ansioso, ele já vem com uma pressão principalmente interna, né? Será que eu vou conseguir entrar em estado de hipnose? Será que vai dar certo? Será que vai funcionar para mim? Será que eu vou gastar dinheiro só e não vai dar resultado? E aí, primeiro, antes de fazer o atendimento, eu faço um alinhamento de expectativas, explicando exatamente tudo isso que eu estou te explicando agora, falando o que é o estado de hipnose, falando o que ela vai conseguir atingir em atendimento, né? E o principal resultado do atendimento, né, é que você consegue experimentar já em atendimento um estado interno diferente. E no momento que a cliente consegue perceber essa diferença do início do atendimento e a forma como ela está se sentindo logo após o atendimento, eu mostro para ela, olha só, isso que tu estava sentindo e isso que tu está sentindo agora foi você mesma que produziu. Eu só te emprestei a minha voz. Então, isso é sinal de que se você conseguiu fazer isso, teu cérebro, teu corpo conseguiu produzir isso nesse momento, é sinal de que daqui 1 hora tu pode produzir também, daqui 10 horas, daqui 10 anos tu pode produzir, porque o recurso está em ti. E aí a gente, é verdade. Então, tem esse despertar da consciência em relação a esse domínio nesse primeiro atendimento e a partir daí a gente só vai exercitando, né? Trabalhando que nem um músculo. A gente faz aí, eu digo que eu trabalho a musculatura emocional dos clientes. Nós vamos trabalhando pós-atendimento essa musculatura emocional, porque é justamente esse exercício interno, né? Que vai possibilitar a construção de novos caminhos neurais, de novas sinapses, na construção de um novo padrão de comportamento e desviar daquele antigo. E lidando aos poucos com essa condição aí que vai... Exatamente. No momento que tu te dá conta que tu tem o domínio, tu já respira melhor, porque tu sabe que tu não está sob domínio de nada desconhecido, né? Que é a pior sensação do mundo. As crises de pânico, principalmente... O pior medo da crise de pânico é o medo do medo que vai chegar. Então, a gente fica à espera daquele medo o tempo todo. Porque esse medo dá uma sensação de morte. E um reflexo no corpo, no próprio corpo. Claro, né? Exatamente. É o corpo te dizendo, pelo amor de Deus, faz algo em relação a isso, né? Nós não podemos mais passar por isso de novo. Então, o corpo, ele prepara o tempo todo, assim, o teu estado para reagir diante de uma ameaça, que na verdade é só mental. A maioria das vezes é o poder imaginária. que temos para o bem e também para
praticamente nos autodestruirmos também. André, uma coisa muito importante para comentar, que a maioria das clientes me trazem, eu atendo clientes de 14 a 60 mais, tá? E esses tempos eu atendi um menino de 15 anos, né, que veio com crises de ansiedade, porque estava justamente nessa transição, né, a entrada da adolescência, aí já tem a questão de eu preciso escolher o que eu vou fazer, a questão dos amigos, né, das provações, né, como menino, então. E ele estava super ansioso, né, e existe uma coisa muito comum que acontece, que é as clientes que vêm com ansiedade, elas se identificam com o problema, né? Como se fosse uma identidade. Então, no atendimento, elas falam assim, porque a minha ansiedade, porque o meu pânico, ou então as pessoas que têm outros... Eu sou assim. Eu sou assim, ou as pessoas que têm outros diagnósticos, né? Como todo TDAH, eu sou isso, como todo ansioso, eu sou aquilo. Ok, existem os diagnósticos, né? Justamente para a gente entender o que estamos passando. Mas, no entanto, a gente não pode se identificar com aquilo, porque aquilo não é a tua identidade, aquilo é uma condição. E, independente daquilo, tu pode escolher viver bem tendo aquele diagnóstico, né? Eu fui diagnosticada com transtorno de pânico e quando eu fui diagnosticada pelo psiquiatra, ele me disse assim, tu vai ter que te acostumar com isso, porque isso é genético, não tem cura e tu tem. E eu saí daquela consulta arrasada, porque eu me identifiquei, eu não sabia o que era aquilo que eu estava passando, era tudo muito novo para mim ainda, 15 anos atrás. E eu saí de lá pensando, bom, né, minha vida acabou, porque eu sou doente, eu vou ter que tomar uma série de medicamentos que me deixam dopada, né, me traz uma série de efeitos colaterais que eu não gosto, que transformam a minha vida. E eu não quero isso para mim. Mas eu não sabia como sair disso, né? Foi aí que eu encontrei pessoas, onde eu fiz as minhas formações, e encontrei uma psicóloga que não era, que eu fazia terapia, que me indicou a hipnose e a programação neurolinguística. E aí... Não, e tudo aí mudou. Veio a mudança. Realmente, acho que não aceitar a condição e procurar com o que se identifica mais, né? Quais são as técnicas, quais são as linhas. Porque a gente não pode aceitar viver doente. Exato. Porque isso é causa. E vamos lá, né, André? Eu não estou falando que não existem diagnósticos, tá? Existem diagnósticos, mas a gente não precisa se identificar com eles. A gente pode olhar eles ali como um sinal de alerta. Opa, estou com isso aqui. Talvez por isso, talvez por aquilo. O que eu posso fazer de melhor, né? Que dependa tão somente de mim para viver bem com isso. Perfeito. Aqui, então, está onde encontrar, Michele? Tem algumas livrarias já dos shoppings, né? Lá pela editora também, pelo site da editora Besouro Box. E comigo também, pode me chamar no meu direct, que eu tenho alguns exemplares. Maravilha. A Michele, inclusive, deixou um livro aqui para a gente fazer um sorteio. Vamos pensar como vamos fazer, se aqui pelo programa ou pelas nossas redes, né? Tá ótimo. Então, se não for pelo programa, a gente faz pelas nossas redes sociais, minha e da Michele. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Sempre bom te receber, ainda mais para a gente falar sobre esse assunto aí que assola muita gente, muito difícil, e que é uma forma realmente de transformação e de ajudar aí, né? Obrigada, Michele. Obrigada, Andréia. Nós vamos agora para o intervalo. Na volta tem maquiagem aqui no estúdio e também Ana Hoffman, direto da Redenção. É já já.